Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas impressões das 8 leituras que eu fiz em outubro. Eu já comecei o mês com uma leitura fofurinha que foi A Matemática das Relações Humanas, publicada pela Duplo Sentido Editorial. Essa aqui é uma antologia formada por 4 contos escritos pelas autoras Aimee Oliveira, Clara Savelli, Bruna Seotto e Bruna Fontes. Todos os contos têm em comum o fato de que eles passam em um mesmo cursinho pré-vestibular e eles vão retratar então as vivências das protagonistas nesse momento que é tão típico e tão marcante na vida de muitos jovens. Os 2 primeiros contos eles fazem mais aquele estilo, de uma história sendo contada, com começo, meio e fim, enquanto os 2 outros são mais um fragmento de um momento em que a gente vai tendo as personagens refletindo sobre alguma coisa que despertou essas reflexões nelas. O que eu mais gostei da leitura é que ela não só é muito fluida e muito envolvente, com momentos que são mais divertidos, outros que são mais sensíveis e mais reflexivos, mas a própria mensagem que é trabalhada aqui. A gente vai vendo experiências diversas que retratam muitas das experiências que de fato, os jovens passam nesse momento. Vão falar sobre essa questão da escolha da carreira e principalmente mostrar que o vestibular não é simplesmente a sua única opção ou que a sua vida vai depender inteiramente daquilo, que existe vida após vestibular e que tá tudo bem se você optar por um caminho que é diferente desse ou se ele sair de uma forma diferente daquela que você planejava. Então ele é um livro que ele traz um conforto muito grande, principalmente para quem tá passando por esse momento que parece assim tão decisivo. Minha outra leitura também foi nessa linha Young Adult, que foi o Confidências de uma Ex-Popular, da Rai Tavares, mesma autora de Os 12 Signos de Valentina. Aqui a gente vai conhecer a história da Renata, que é uma jovem cheia de privilégios, e depois dela ter sido expulsa do colégio dela, de ter perdido todos os amigos, ela é enviada à força para estudar em um internato católico. Como eu já tinha gostado muito de Os 12 Signos de Valentina, eu já vim para esse livro com uma certa expectativa do que eu ia encontrar. E eu me surpreendi muito com a leitura no sentido dela ter sido em tantos pontos diferente daquilo que eu imaginava. Esse livro, diferente do outro, ele é narrado em terceira pessoa, não em primeira. Ele não tem aquele tom tão engraçado dos 12 signos, embora ele seja um livro bem humorado. Mas o que mais me surpreendeu foi realmente todo o desenvolvimento da história. Eu acho que a Rai, ela foi muito a fundo aqui, ela trouxe muitos conflitos, muitas reviravoltas. Ela fez uma história com muita coisa acontecendo. Sem contar que ele é um livro que ele me trouxe aqui um certo conforto, porque essa coisa de se passar num internato, a gente ter um trio de amigos, me remeteu muito a experiências de leitura de Harry Potter, então a leitura foi confortável nesse sentido. Só que ao invés da gente ter essa cara da magia, a gente tem um retrato muito verdadeiro da própria situação social do Brasil. Então esse é um livro que ele vai trazer aspectos políticos, ele vai falar muito da nossa sociedade, da nossa cultura como um todo. Ele também tem muitas referências à literatura brasileira. Eu acho que ele consegue mesclar muito bem todos esses elementos sem perder a narrativa de um young adult, de um livro que é voltado então para esse público mais jovem. Depois disso, eu li Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn, que é o 3º livro da série Os Rokesbys. Aqui a gente vai ter a história de uma protagonista que ela vai ser raptada quando ela vai explorar uma caverna e lá ela acaba encontrando o que ela não devia. Ela é levada a bordo de um navio e o capitão faz com que ela tenha que seguir viagem com eles até Portugal, porque ele tá numa missão secreta, ele trabalha pro governo, ela não faz ideia disso, e ele não pode deixar então que ela seja libertada antes de completar essa missão. E o que ela também não sabe é que esse capitão, ele é integrante da família dos Rokesbys, que é uma família muito amiga da família dela, porque ela pertence à família Bridgerton. Esse aqui até agora foi o livro que menos me prendeu da série, eu gostei mais dos 2 primeiros livros, mas ainda assim ele foi uma leitura bastante gostosa. O livro ele tem aquele tom bem humorado da Julia Quinn, que eu acho que é o que eu mais gosto da narrativa dela, uma narrativa também em terceira pessoa, que ora se aproxima mais da mocinha, ora mais do mocinho. Muito do livro se passa dentro do navio e por causa disso a gente não tem tantos acontecimentos assim no livro, são mais os diálogos sendo travados entre os dois, o desenvolvimento dessa relação, são diálogos bastante espirituosos, mas a partir de certa parte do livro a gente já começa a ter outros acontecimentos, a gente tem esse cenário diferente que é Portugal. Normalmente os livros da Julia Quinn se centram mais ali no Reino Unido mesmo, então eu gostei muito de encontrar essa novidade aqui. Gostei também desses outros acontecimentos, das reviravoltas, porque eu acho que isso trouxe um gás a mais ali pra leitura. Também gostei bastante do fato da gente ter mais citações dos integrantes da família Bridgerton e da gente conseguir compreender melhor a relação, então, com a família Bridgerton que a gente conhece, que é de uma geração depois dessa daqui e que constitui a série mais famosa da autora.
Agora. Aí eu emendei outro romance de época, mas ele foi um romance de época também bem diferente, porque ele vai se passar aqui no Brasil, que é Lágrimas de Amor e Café, da Babia Sete, que se passa no início dos anos 1900, com a chegada dos imigrantes italianos no Brasil. Vai trazer a história da Angelina e do Vincenzo. A Angelina, ela acabou aceitando se casar com um barão de café para poder cuidar do pai e da irmã, que estão numa condição de vida bastante difícil depois que a mãe dela acabou falecendo e por causa de todo o contexto político da Itália naquele momento. Só que esse casamento se mostra o oposto daquilo que ela esperava e ela vai acabar sendo privada de absolutamente tudo aquilo que ela mais amava. Já o Vincenzo, ele veio pro Brasil no mesmo navio que a Angelina e ele veio para tentar recomeçar a vida dele aqui. Quando ele chega, ele perde tudo aquilo que ele tinha e ele acaba indo trabalhar na fazenda do marido da Angelina. Esse livro se tornou com certeza o meu favorito da Babia Sete. Além dela ter uma escrita extremamente envolvente e com todos aqueles toques que acho que são muito característicos dela, né? Então, passagens que são emocionais, reflexivas, com uma mensagem muito bonita sendo construída. Ele me fisgou de um jeito, foi uma leitura tão fluida que eu me envolvi assim demais na leitura e eu não queria parar de ler. Ao mesmo tempo, esse é um livro também que ele é muito doloroso, então ele tem passagens que são muito difíceis por conta das injustiças que os personagens acabam vivendo. Então é aquele livro que a gente vai sofrendo a cada virar de páginas, mas ao mesmo tempo ele é um livro que ele traz uma mensagem de esperança muito grande. E é por causa disso que o livro acaba emocionando tanto, porque é essa mensagem o que fala mais alto, né? Ele lembra a gente da gente não desistir dos nossos sonhos, da gente não desistir das coisas que a gente ama. A história de amor contada aqui é uma história lindíssima. Outra leitura que eu fiz que foi extremamente envolvente, que eu li o livro quase que em um só dia, foi o Tudo que a Gente Sempre Quis, da Emily Giffin, que vai trazer nessa história a perspectiva de 3 personagens diferentes. Uma dessas protagonistas é a Nina, que ela é casada com um membro da elite ali da cidade onde ela mora. Ela ascendeu socialmente por meio desse casamento. Acontece que numa noite, o filho desse casal vai acabar se envolvendo em um escândalo que envolveu uma fotografia tirada de uma garota inconsciente, e isso vai gerar toda uma repercussão ali na vida deles. Os outros 2 personagens, né, que têm suas perspectivas contadas aqui, são o pai dessa garota e essa própria garota, que vivem numa situação completamente diferente daquela que a Nina vive com o marido e o filho. O livro é narrado em primeira pessoa por cada uma dessas personagens. A narrativa principal aqui é a da Nina, então é o que a gente mais tem capítulos sendo narrados, é pela perspectiva dela. Como eu falei, a Emily Giffin, ela tem uma escrita que ela é muito envolvente. Mais do que tudo, eu acho que ela realiza muito bem essa construção de personagens. Principalmente os conflitos que são aqui são todos muito bem delineados. Eu acho que a Emily Giffin, ela sabe levar muito bem as tensões que estão aqui. Os personagens, eles acabam encontrando tensões nas próprias condições dele. Então, por exemplo, a Nina, nessa história toda que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ela exerce o papel de mãe e que ela vai olhar pro filho dela com esse olhar de mãe, de protetora, ela também vai olhar pra situação como um todo como uma mulher que tá sofrendo naquela situação, e esses papéis vão entrar em conflito. Outra coisa também é que eu acho que esse livro é extremamente atual. Ele vai debater questões que são muito pertinentes na nossa sociedade, e eu acho que isso tem muito a ver também com a própria Emily Giffin, né? Ela se assume como uma viciada em política. Eu lembro na época da eleição do Trump, que ela postou uma foto logo depois que ele ganhou, desolada, assim, com o rosto todo manchado de tanto chorar por conta disso. E eu senti que esse livro, de certa forma, foi uma resposta a todo esse momento político, né? Porque aqui a gente consegue perceber muitos dos temas que estão envolvidos, muitos dos debates que estão presentes, e eu acho que foi a forma dela de se posicionar e de se colocar em meio a isso tudo. Achei muito interessante também porque a personagem, ela desfruta de uma posição de privilégio, e tudo que ela narra é a partir dessa posição, questionando o que ela também usufrui desse privilégio. Então ela assume o privilégio que ela tem e ela vai questionando os próprios valores. O que a gente tem aqui no fundo é essa mulher que hoje vive uma vida que talvez não seja exatamente assim tão condizente com os valores que ela tem. Vale ressaltar também que o livro ele tem algumas passagens em que as diferenças linguísticas entre os personagens aqui refletem algo de importante, e essas diferenças aparecem na tradução. Então eu gostei muito também do trabalho de tradução do Marcelo Mendes aqui. Um livro que desde que eu li, eu falei dele já algumas vezes aqui no canal, é o Se Você Me Visse Agora, da Cecília Ahern, que vai trazer uma história com um toque de fantasia. A protagonista, Elizabeth, é aquela mulher que ela é muito pé no chão, é muito racional, muito prática. Ela não se deixa levar muito por sonhos, por criatividade, porque ela acredita que isso pode trazer uma frustração na vida dela. Ela é responsável por cuidar do sobrinho dela, de apenas 6 anos, mas ela não consegue ter uma conexão emocional muito grande com ele. E esse sobrinho, ele vai ganhar um amigo imaginário, que é o Ivan. E o Ivan, que é esse homem invisível, ele vai perceber que a Elizabeth
Elizabeth também precisa de ajuda e vai acabar então se aproximando dela. O livro ele tem passagens que são leves, que são divertidas, principalmente por conta dessa confusão aqui do Ivan ser invisível para algumas pessoas e não para outras, mas acima de tudo ele é um livro com uma linguagem muito sensível, com passagens também um tanto quanto poéticas que vão fazer a gente pensar nas coisas da nossa vida que às vezes a gente deixa de ver, a gente não enxerga mesmo estando ali na nossa frente, da importância da gente não perder certas coisas com a gente que a gente vai deixando pra trás com o passar do tempo. É um livro também muito centrado nos conflitos familiares da Elizabeth, que vai ter essa história de amadurecimento da personagem muito bonita sendo trabalhada. E também vai ter esse toque do romance aqui, e que é um aspecto que acabou me deixando com o coração na mão ao longo da leitura. É aquele livro que quando chega ao final, ele vai ter aquela mescla de final que é triste e feliz ao mesmo tempo, que a gente ri, chora. A penúltima leitura do mês foi um livro que passou meses parado aqui na minha estante, esperando pra ser lido, e que eu queria muito fazer a leitura, e que é o Se a Rua Bill Falasse, do James Baldwin. Esse aqui foi o 5º romance dele. Vai trazer a história do casal Tish e Fonny, que vai ter a vida interrompida quando Fonny é acusado injustamente de ter estuprado uma mulher. O livro começa com a Tish indo na cadeia visitar o Fonny, contando pra ele que ela tá grávida. A narrativa do livro se dá toda em primeira pessoa pelas memórias da Tish, e ela vai intercalar presente e passado. No presente, mostrando então essa situação atual e dela lutando com a família pra inocentar e libertar o Fonny, e a do passado, que é a reconstrução da história dos dois até o ponto em que ele foi preso. Embora a Rua Bill esteja presente aqui no título, ela não é cenário da história. A história toda se passa em Nova York, nos bairros negros de lá. A Rua Bill é uma rua famosa em Massachusetts porque ela é considerada o berço do blues, que é considerado o pai dos estilos musicais afro-americanos. Foi nessa rua também que o Martin Luther King foi assassinado. Então a presença dessa rua aqui no título, ela já traz elementos da história que são tanto essa questão da luta negra, quanto de uma própria musicalidade que é própria do blues. Então o livro ele tem um tom que ele é muito melancólico por conta de tudo aquilo que está sendo narrado. Ele é um livro que ele traz o racismo como tema central, e esse racismo está presente de diversas formas, tanto através das desigualdades sociais, injustiças sociais retratadas aqui, tanto pela questão do colorismo, a questão da sexualização do corpo feminino, o próprio mito do homem negro estuprador de mulheres brancas. Embora a personagem que seja estuprada aqui seja uma mulher latina, as características dela são mais aproximadas de um embranquecimento. Então a relação que tem aqui é mais a de um homem negro com uma mulher branca. Vale lembrar que foi um livro escrito nos anos 1970, então as temáticas que estão presentes aqui também estavam muito em conversa com todo o contexto político do ativismo negro daquele momento. Mas apesar de ele ter todos esses temas sociais, acima de tudo essa aqui é uma história de amor. É a história de amor do casal aqui, da Tish e do Fonny. O final do livro, eu acho que ele traz esse reforço dessa história, dessa mensagem, de certa forma, de esperança. E aí no pós-fácil, então, a gente tem uma leitura sobre o livro, e lá a gente encontra, né, um dos termos que foram empregados por um filósofo, que seria da esperança tragicômica. Eu acho que é bem a cara daquilo que foi desenvolvido aqui na história. E a última leitura do mês foi A Padaria dos Finais Felizes, da Jane Colgan, que é a mesma autora de A Pequena Livraria dos Sonhos. Vale lembrar que os livros não têm conexão alguma entre si, mas esse aqui é o primeiro livro de uma série. Ela é formada por 3 livros, os outros 2 ainda não tem data de publicação aqui no Brasil. Esse é um livro que ele tem começo, meio e fim, então se você quiser você pode ler só esse, mas se você quiser ler os outros 2, você precisa ler esse, porque eles vão trazer a continuidade da história da protagonista, que é a Polly. A Polly, ela acaba perdendo toda a vida dela de uma só vez. Ela era sócia numa empresa junto com o noivo dela, era uma empresa até então muito bem sucedida, só que essa empresa acaba falindo, e quando a empresa fale, a relação dela também se dissolve, e ela acaba resolvendo ir morar numa cidadezinha da Cornualha pra se afastar dessa vida que ela tinha, pra dar um tempo e de certa forma tentar recomeçar. E ela vai acabar encontrando forças no hobby dela, que é fazer pães. Eu acho que o livro ele tem até certa parte uma estrutura muito parecida com A Pequena Livraria dos Sonhos, então a gente tem essa mulher mudando pra uma cidade pequena, tentando reconstruir a vida dela. A gente tem inclusive um desenvolvimento de um certo triângulo amoroso que é muito parecido com o do outro livro, e tem também sendo trabalhada aqui aquela ideia de que as primeiras impressões nem sempre são as verdadeiras, que a gente precisa ir além para de fato conhecer melhor as pessoas. Mas apesar dessas similaridades, o livro também ele tem um toque muito próprio. Eu acho que ele tem um tom narrativo que é um pouco menos divertido do que o outro, embora ainda assim ele seja bem humorado. Ele tem passagens que são
mais tristes, acontecimentos mais tristes, que não é algo que a gente tinha no outro livro. E de modo geral, esse livro ele me envolveu mais do que o outro. Eu gostei mais da leitura desse daqui, mais da história que foi construída. Eu acho que eu me envolvi mais tanto com a narrativa, quanto com o cenário, quanto com as personagens. Então pra mim foi uma leitura mais gostosa do que o outro. E é daqueles livros que a gente não pode ler com fome, porque sempre que ela falava dos pães, aquilo me deixava salivando e com ainda mais fome. Vale dizer também que um dos meus personagens favoritos do livro foi o animalzinho de estimação que a Polly acaba arranjando aqui. Eu gostei tanto das piadinhas que a autora fez em relação a isso, quanto da própria presença desse personagem e da importância que ele vai ter no enredo como um todo. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês leram em outubro, dos livros que eu li, quais vocês querem ler, quais vocês já leram. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanhe nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.